Ok, boa noite, vamos lá? Vamos retornar aqui continuar o nosso estudo. Então vamos lá, só aqui refrescando um pouco a memória de vocês, do que a gente acabou de ver, algumas coisas que precisam ficar bem estabelecidas, à medida que agora a gente vai começar a se aprofundar na teologia do livro de Hebreus. Lembre-se que, segundo a proposta que eu trouxe aqui para vocês, a carta aos Hebreus, ela é uma carta que é escrita para lidar com o desejo de judeus cristãos na comunidade, para quem o autor está escrevendo, de abraçarem a forma mais comum, mais dominante de judaísmo daquela época, porque os judeus estavam sofrendo graves ameaças, e isso então estava estimulando eles a quererem se identificar com essa forma dominante de judaísmo, que era uma forma que tipicamente baseada nos preceitos da Torá, nos preceitos da lei de Moisés, e que tinha um forte compromisso com o templo e com o culto judaico. Então, o templo em Jerusalém, a cidade de Jerusalém, eram símbolos fundamentais da identidade judaica. Então, uma vez que os romanos estavam ameaçando marchar sobre Jerusalém, isso naturalmente gera aquele desejo de identificação com a cidade, de identificação com a terra, de identificação com os símbolos judaicos. E isso é refletido pela a linguagem, pela retórica do livro de Hebreus, de tentar demonstrar para aqueles leitores que a forma religiosa, a forma de culto trazida por Jesus, ela era superior e que, portanto, abandonar a Jesus seria, no final das contas, abandonar a esperança de Israel, seria abandonar a esperança da futura Jerusalém, a esperança da futura terra, a esperança das bênçãos da nova aliança, e seria abandonar, consequentemente, o próprio Deus. Então, esse é o argumento geral do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro de exortação, para que, com base na superioridade da era trazida por Jesus, eles abrissem mão dessa ideia de poder, de abraçar essas formas superiores, ou não superiores, dominantes de judaísmo na sua época. Pois bem, agora, pessoal, eu quero entrar com vocês naquilo que é fundamental para a epístola aos Hebreus, que é a cristologia. O nosso trabalho agora é tentar, portanto, entender como o autor de Hebreus, ele descreve a pessoa de Jesus Cristo. Hoje nós vamos trabalhar a pessoa de Cristo, como o autor de Hebreus descreve a pessoa de Cristo, e amanhã, na nossa primeira palestra de amanhã, eu vou trabalhar com vocês a descrição da obra de Cristo. Então nós vamos ter 2 palestras a respeito da cristologia no livro de Hebreus. A primeira coisa importante da gente entender da cristologia no livro de Hebreus é a respeito da natureza, ou como o autor de Hebreus faz para construir a sua cristologia. Caso você não esteja familiarizado com o termo, cristologia basicamente é o estudo da pessoa e da obra de Cristo. Então, como é que o autor de Hebreus constrói a sua cristologia? E isso é importante, pessoal, para a nossa interpretação como um todo da carta aos Hebreus. A carta aos Hebreus, como ela é estruturada num contexto judaico muito forte,
ela precisa ser compreendida também à luz do pensamento judaico. É muito comum que o texto de Hebreus ele seja lido com uma série de categorias do pensamento grego. Categorias essas que não entenda como sendo algo necessariamente ruim. Por exemplo, quando a gente fala da Trindade, a gente diz então que Deus, ele é três pessoas distintas que subsistem eternamente em uma só essência. Essa é a formulação clássica da doutrina da Trindade. Esses termos de diferenciação de pessoa, natureza, é o que diferencia uma pessoa de outra, ou diferencia não, que distingue. A própria diferenciação de distinção para diferente, distinto de diferente, essência, tudo isso são termos gregos, tudo isso são preocupações do pensamento grego. O pensamento grego ele é um pensamento muito focado na natureza da divindade. Então, à medida que o cristianismo foi se desenvolvendo e ele foi se tornando ou entrando nas comunidades influenciadas pelo pensamento grego, é que começaram esses tipos de questionamento. O que é Deus? O que é que compõe Deus? O que é a natureza de Deus? O que faz com que Deus possa ser considerado Deus? O nome disso é metafísica. O pensamento grego, ele é um pensamento muito focado nessas questões metafísicas. No entanto, pessoal, o livro de Hebreus, ele é estabelecido não em torno de categorias gregas. E por isso, se você ler o livro de Hebreus com categorias gregas na sua mente, você provavelmente, aliás, certamente vai chegar a uma conclusão equivocada. Por exemplo, uma das formas muito comuns das pessoas lerem a Epístola aos Hebreus com categorias gregas é utilizarem as categorias do pensamento de Platão na leitura de Hebreus. Platão, ele falava desse mundo material e que esse mundo material, ele refletia o mundo das ideias, que era um mundo superior. Aí o que acontece? Muita gente vai para o livro de Hebreus e vê o autor de Hebreus falando do templo terreno, tabernáculo celestial, e que a lei era sombra e agora veio a realidade, e trazem essas categorias gregas daquilo que é material e transitório e aquilo que agora é o verdadeiro, é o real, é o espiritual, é o superior. No entanto, meus irmãos, o livro de Hebreus, ele é escrito por um judeu. E ele é escrito para ser lido por judeus. E a base teórica que ele utiliza é a interpretação do Antigo Testamento, que não foi escrito por gregos. Então, nós precisamos ler a carta aos Hebreus com as categorias de interpretação do Antigo Testamento e categorias de pensamentos que eram típicos dos judeus daquela época. E, quando nós falamos de cristologia ou a respeito de Deus, enquanto os gregos eram muito preocupados com questões metafísicas, ou seja, o que é Deus? O que é a Trindade? Como é que Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo? O que diferencia uma pessoa da outra na Trindade? Isso são demandas do pensamento grego, que tem esse tipo de questionamento, o que é Deus? Mas os judeus, eles não tinham esse tipo de preocupação. A preocupação clássica dos judeus no Antigo Testamento e também no Novo Testamento era em saber qual Deus era o verdadeiro. Porque eles viviam em um mundo politeísta. Então, eles se questionavam
qual Deus é o verdadeiro? Como eu posso saber qual é o Deus que eu devo adorar? E aí, você tem as duas passagens clássicas do Antigo Testamento, em Êxodo, versículo 20, ou Êxodo capítulo 20, versículo 1, eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. E Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, ouve Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então perceba que a preocupação, a demanda do Antigo Testamento, e obviamente também do Novo Testamento, é entender como identificar o Deus verdadeiro. Lembram quando Moisés está na sarça ardente? E aí então ele pergunta para eles, quando eles me perguntarem quem te enviou, o que eu digo? Por quê? Porque essa era a demanda. Era isso, no mundo politeísta, isso era o que eles precisavam saber. Quem é, como identificar o Deus que nós devemos adorar. Isso, meus irmãos, isso é chamado de identidade divina. Ok? Identidade, a demanda judaica era uma demanda pela identidade divina. Quem é o Deus que deve ser adorado? E essa demanda é diferente da metafísica divina que os gregos se preocupavam. Pois bem, por que eu fiz toda essa introdução dos conceitos gregos e judaicos? Porque, meus irmãos, a cristologia do livro de Hebreus, ela é uma cristologia que depende da compreensão de basicamente dois conceitos judaicos. Dois conceitos que eram comuns no pensamento judaico daquela época em que a carta aos Hebreus foi escrita e também do Antigo Testamento. O primeiro desses conceitos é apresentado por esse estudioso, importante estudioso do Novo Testamento, chamado Richard Bauckham. Ele é um estudioso inglês, ele escreveu uma obra importantíssima, muito importante de ser lida, chamado A Cristologia da Identidade Divina, ou Cristo e o Deus de Israel, Christ and the God of Israel, que é uma importantíssima obra falando a respeito da cristologia do Novo Testamento. E nessa obra, meus irmãos, ele trabalha, em uma outra obra ele trabalha a aplicação dessa ideia dentro do livro de Hebreus. E ele demonstra ali que, em primeiro lugar, que o Deus de Israel, ele deveria ser identificado e adorado pelos seus feitos. Então, no Antigo Testamento, o Deus de Israel, ele era identificado pelos seus feitos. Por exemplo, Deus, ele é o criador de todas as coisas. No princípio, criou Deus. Então, quem é o Deus verdadeiro? Primeiro, é o Deus que criou todas as coisas. Segundo, é um Deus que é soberano e que tudo o que acontece segundo o seu próprio governo. O Antigo Testamento é repleto de textos assim. Eu sou aquele que diz como as coisas vão acontecer. E isso eu não compartilho com ninguém, é o governo de Deus. Então, você nota, por exemplo, na narrativa do Êxodo, como as pragas servem para exibir para os egípcios e para os judeus que o Deus de Israel, ele é o Deus soberano. Ele é o Deus que conduz o coração de Faraó para onde ele quer. Ele é o Deus que determina quando Israel fica e quando Israel sai. Porque isso é uma prerrogativa do Deus que deve ser adorado, é que ele é soberano sobre todas as coisas. Também no Antigo Testamento,
O Deus de Israel, ele é identificado pelo tetragrama, o Yahweh, a expressão Yahweh, ou eu sou. Então esse é o nome do Deus de Israel. Deus também é o único Deus eterno. Então essa é uma característica um pouco mais da natureza, um pouco mais da metafísica de Deus. Mas o Antigo Testamento, ele estabelece por várias vezes que o Deus de Israel, ele é o único Deus que é Deus de geração em geração. Ele não é como os outros deuses, que são criados pelas mãos humanas. Ele é um Deus que sempre existiu. E o Deus de Israel, ele é aquele que estabelece os seus planos escatológicos. Deus é o Deus que planeja. Então, o destino da humanidade, o destino de Israel, está nas mãos de Deus. Deus é quem tem a prerrogativa de levar adiante, de planejar e levar adiante o seu plano. E isso, meus irmãos, que o Antigo Testamento apresenta, ele apresenta para apresentar Deus como o único que deve ser adorado, Deuteronômio 6, o único Deus que deve ser adorado e a quem os homens devem lealdade. Guardem isso que eu estou dizendo. Tudo isso é a teologia judaica a respeito de Deus. Deus, ele é o único que deve ser adorado pelos seus feitos e é o único que merece a lealdade dos homens. Quando nós chegamos no Novo Testamento, Jesus, ele é reconhecido como participando dessa identidade divina. Em João capítulo 8, por exemplo, ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus traz para si o nome do Deus de Israel. O Senhor Jesus Cristo se refere aos anjos como meus anjos. Então ele tem soberania. Os anjos lhe obedecem. Ele fala em Mateus capítulo 25, quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória. Isso é uma prerrogativa divina. Apenas Deus senta no trono do planeta, no trono da criação, sobre a criação. O Senhor Jesus Cristo, ele exige lealdade a ele mesmo. Ele exige que os seus discípulos sejam leais a ele. Em verdade, eu vos digo. Então, ele exige que os seus discípulos sejam discípulos dele, sejam suas ovelhas. E isso é uma prerrogativa do Deus de Israel, do Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, Jesus, ele passa a ser considerado como participando das mesmas características e feitos que tornam Deus digno de ser adorado e digno da nossa lealdade. Quando nós chegamos no livro de Hebreus, então agora sim, chegamos em Hebreus, é exatamente isso que é exibido a respeito de Jesus. Em Hebreus, eu estou esquecendo, não, porque já está lá, né? Os 3. Em Hebreus, meus irmãos, capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz, havendo Deus outrora, eu tenho esse texto aqui, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Perceba aqui a forma como o autor de Hebreus, ele se declara a respeito de Jesus. Veja que ele fala que o Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Isso, meus irmãos, é uma prerrogativa divina. Apenas o Deus de Israel é que tem o direito de herdar
de ser o dono de todas as coisas. Apenas o Deus de Israel é quem estabelece o destino da humanidade. Então o autor de Hebreus diz que o Filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Ele fala aqui do Filho como o Criador, pelo qual também fez o universo. Então, o Filho é Criador. O Filho, ele é o herdeiro de todas as coisas. Ele é Criador. Ele é uma expressão exata do ser de Deus. E a ênfase aqui do ser de Deus é essa ideia do eu sou o que sou, da eternidade de Deus. Então Jesus também participa da eternidade divina, e o Filho, ele é soberano sobre todas as coisas, porque é dito aqui, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele sustenta, ele governa todas as coisas pelo seu poder, pelo poder do próprio Filho. Então perceba que o autor de Hebreus está fazendo é pegando vários elementos que no Antigo Testamento eram atribuídos ao Deus de Israel e que faziam com que o Deus de Israel fosse o único que merecia adoração e lealdade, e ele está aplicando isso a Jesus. Depois, no versículo 4 de Hebreus, ele diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Então, o autor de Hebreus, ele vai trabalhar esse movimento de Jesus, do Filho, em que ele se torna inferior aos anjos, se fazendo homem, para que, como homem, ele suba e se torne acima dos anjos, como homem, e o nome de Yahvé. Então veja, ele herda o nome que está acima dos anjos. Qual é esse nome que está acima dos anjos? É o nome de Deus, Yahvé. Jesus, então, como homem, herda o nome de Yahvé acima dos anjos. Depois, no versículo 6, ele diz, e novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Isso daqui, pessoal, é chamado de monolatria. O que é monolatria? É a ideia de que só existe um Deus que é digno de adoração. Jesus, então, ele se torna inferior aos anjos na sua humanidade, para que ele volte a ser superior aos anjos como homem, participando da identidade divina, sendo Deus, e ele é adorado pelos anjos. Então, os anjos fazem com o Jesus ressurreto aquilo que só se pode fazer ao Deus de Israel. No capítulo 2, verso 1, ele diz, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. O que é que ele está querendo dizer com isso no começo do capítulo 2? Se Jesus, ele é adorado pelos anjos, se ele é digno de toda adoração, ele também é o único que é digno de nossa lealdade. Se Jesus participa da identidade do Deus de Israel, se ele é o que Deus de Israel é, se ele faz o que o Deus de Israel faz, então a adoração que se presta ao Deus de Israel e a lealdade que se presta ao Deus de Israel precisa ser dada também a Jesus. Isso, como eu disse a vocês, indica que Jesus é colocado aqui como alvo da monolatria. Adorar a Deus e adorar a Jesus não é adorar dois deuses. Adorar a Jesus e ser leal a Jesus
é a mesma coisa que adorar o Deus de Israel. Então, nisso, você já conseguiria, talvez, responder a essa pergunta. Por que que o autor de Hebreus, ele exibe Jesus dessa forma, participando da identidade do Deus de Israel? Você já consegue consegue já perceber para onde vai o argumento dele. O argumento dele, meus irmãos, é estabelecido aqui no versículo 10 do capítulo 2, quando ele diz: porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Perceba, às vezes, como nós não somos judeus, pelo menos acredito que ninguém aqui tem herança no judaísmo, a gente não consegue perceber o peso de certas expressões. Quando ele fala o autor da salvação, veja, quem na teologia do Antigo Testamento é o único que tem a prerrogativa de salvar? Quem é o Salvador de Israel? Quem é? Deus. Então, veja, o Deus de Israel é o Salvador do seu povo. Deus, então, manda o seu Filho, e ele é feito menor do que os homens, menor do que os anjos, ele é feito homem, e através, então, da sua morte, ressurreição e ascensão, ele é exaltado de volta ao seu status, mas agora como homem, através do sofrimento, como homem, ele agora compartilha como homem da identidade do Deus de Israel. É como se o autor de Hebreus estivesse dizendo o seguinte: o Jesus de Nazaré, que vocês sabem que andou pela Judéia e pela Galileia há poucos anos atrás, vocês sabem disso. Aquele homem que andou pela Galileia, pelas terras de Israel, e que foi morto sob Pôncio Pilatos, e que depois de 3 dias ressuscitou dos mortos e subiu às alturas aos olhos dos apóstolos e dos discípulos, esse homem que está agora nos céus, ele é o Deus de Israel. Ele compartilha a identidade do Deus de Israel. Aquilo que em toda a tradição de vocês judeus é atribuído a Deus, agora é atribuído a Jesus. Então, para Jesus ser o Salvador dos homens, ele precisa participar da identidade do Deus de Israel. E depois, versículo 17, ele diz: por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Aqui, meus irmãos, perceba que Hebreus, ele começa a introduzir a importância que ele vai dar à humanidade de Jesus. Nós vamos trabalhar a questão da humanidade de Jesus na próxima palestra. O Filho precisou se fazer homem, para que ele pudesse compartilhar como homem da identidade divina como o Salvador de Israel. Mas como é que Deus salva o seu povo? Como é que Deus salva Israel? Deus salva Israel, meus irmãos, através da aliança, do pacto, que Deus fez com Abraão, Moisés, Davi, a nova aliança. E isso é estendido, como o apóstolo Paulo vai demonstrar, que isso agora é estendido para todos os gentios também. Mas Deus, ele é o Salvador de Israel através da aliança, através dos elementos da aliança. É que Deus opera a salvação do seu povo. Então, quando é dito aqui que Jesus, ele se torna o fiel sumo sacerdote para fazer a propiciação pelos pecados do povo,
O que ele está querendo dizer aqui é que Jesus, ele, como homem, participa da identidade divina, para que ele seja esse agente da salvação de Israel, segundo os termos que Deus estabeleceu para salvar Israel, através do templo, através do sacerdócio, através dos sacrifícios. Então Jesus, ele participa como homem da identidade divina, para que ele possa operar a salvação do seu povo. Ele não podia ser da linhagem de Arão e nem da linhagem de Levi. Por quê? Porque isso implicaria que ele seria pecador e que ele seria mortal. Por isso, então, que ele precisa ser homem para ser o sacerdote, salvador do seu povo, mas ele precisa ser eterno. E é isso que o autor de Hebreus vai argumentar mais para frente, que justifica que Jesus seja sacerdote segundo a ordem, não de Arão, mas de Melquisedeque. Então, para o autor de Hebreus, Jesus como filho, ele participava da identidade divina. E por isso ele estava apto para ser o salvador do seu povo. E assim era digno da fidelidade dos homens e de sua adoração também. Então perceba. O argumento do autor de Hebreus, meus irmãos, é um argumento muito sério para quem é judeu e, consequentemente, para nós também. Que abandonar a Jesus é abandonar o Deus de Israel. Ele coloca os seus leitores numa encruzilhada aqui, num arapuca. Qual é a arapuca que ele arma aqui? É o seguinte: vocês precisam entender que essa opção de deixar Jesus para voltar ao judaísmo dominante, ao judaísmo mais comum, isso envolve você abandonar o Deus de Israel. Porque na sua ressurreição e ascensão, Jesus se torna superior aos anjos como homem e participante da identidade divina. Então, não pensem que você pode ter Deus na sua vida sem ter Jesus. Né? Muita gente hoje em dia quer ter Deus sem Jesus, né? Eu tenho Deus na minha vida. E até Jesus também, né? Eu amo Jesus na faixa e tudo. Não. Ok? Não é assim. Tem que ser o pacote completo. Porque Jesus é o Deus de Israel. Então esse aqui, pessoal, é o primeiro conceito para você entender a cristologia no livro de Hebreus. Qual é o conceito? A cristologia da identidade divina. Vamos repetir? Cristologia da identidade divina. Ok? O segundo conceito é o conceito do dualismo escatológico. Jesus é compreendido no livro de Hebreus à luz do pensamento escatológico do judaísmo daquela época. O que seria o dualismo escatológico? O plano de Deus, meus irmãos, o plano escatológico para Israel, era uma prerrogativa do Deus de Israel. Em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, é dito: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Perceba que o autor de Hebreus ele vai trabalhar esses conceitos aqui, lá no capítulo 11, que a fé é a certeza de coisas que não se vê, que não aconteceram. Ok? Então, o Deus de Israel, ele é identificado através do fato de que ele é o único que pode decidir a respeito do futuro da humanidade e, consequentemente, de Israel. E esse tipo de ideia de Deus como o Senhor do tempo
produziu, meus irmãos, na teologia do Antigo Testamento, na teologia dos judeus. Isso aqui é uma coisa que eu não falei, mas eu vou abrir esse parênteses aqui. Durante aquele período que a gente chama de período intertestamentário, judaísmo do Segundo Templo, muita teologia judaica foi produzida. Muitos livros foram escritos por judeus. Muitos desses livros eram livros de interpretação do Antigo Testamento. Através desses livros, nós podemos ter uma compreensão de como é que os judeus pensavam no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos e por aí vai. E uma das coisas que a gente percebe e vê claramente no Novo Testamento é a ideia de um dualismo escatológico. O dualismo escatológico, meus irmãos, ele é marcado por outros dois tipos de dualismo. Deixa eu apresentar esses dois tipos para vocês. O primeiro é um dualismo temporal, que é aquela distinçãozinha que você já deve ter aprendido nos livros do Led, né, do George Eldon Led, da era atual e a era futura. Só que se você pensar como um judeu no Antigo Testamento, o dualismo é o presente, onde Israel está em Êxodo, onde Israel está no exílio, onde Israel está herdando de Adão o seu pecado, sofrendo para cumprir a lei, onde Israel está sofrendo com a antiga aliança. Esse é o presente. O futuro é a era messiânica. Então, os judeus pensavam sempre em termos de presente e futuro à luz do Messias. Quando o Senhor Jesus Cristo vem, Jesus reflete esse tipo de pensamento quando ele diz: esta era e a era por vir. Existe a primeira etapa da era messiânica e existe a segunda etapa lá no futuro, Mateus capítulo 13. Então isso é dualismo temporal, o presente e o futuro, ok? O segundo dualismo é um dualismo espacial, onde você encontra a distinção entre os elementos da terra, onde habitam os homens, e os elementos celestiais, onde habitam os seres celestiais, e onde está a habitação divina. Uma coisa bem legal, se um dia você quiser estudar, é sobre a cosmologia judaica. Se você botar no Google, você encontra. Os judeus, eles imaginavam, meus irmãos, a terra, as regiões celestiais, onde habitavam os seres celestiais, anjos e demônios, ok? E acima, ou como parte das regiões celestiais, mas acima, estava o santuário de Deus, onde nesse santuário estava o trono de Deus reinando sobre toda a realidade. Então, o autor de Hebreus, ele utiliza desse dualismo espacial entre as coisas da terra e as coisas do céu. Mas veja bem, esse dualismo espacial, ele não é de acordo com o dualismo espacial de Platão. Tá bom? Então, quando você fizer as matérias de filosofia, de introdução à filosofia, você vai aprender lá sobre os dualismos de Platão, os dualismos de Aristóteles, e você vai perceber que parece, mas não é o mesmo dualismo. De onde vem o dualismo espacial dos judeus? Vem, meus irmãos, das literaturas apocalípticas, lá de Daniel, por exemplo, onde havia essa subdivisão entre o mundo natural e o mundo celestial, onde, por exemplo, a Pérsia tinha o seu rei, mas existia o príncipe da Pérsia por trás, um ser celestial por trás, onde Israel tinha os seus comandantes, mas havia um anjo por trás de Israel, que era Miguel. Então, essa perspectiva de você ser trasladado do mundo material para o mundo celestial. Então, essa visão de separação da esfera humana
para a esfera celestial, isso era marca das literaturas apocalípticas dos judeus, que boa parte delas nós temos no próprio Antigo Testamento. O que o autor de Hebreus ele vai fazer na sua carta? Ele vai pegar o dualismo temporal e o dualismo espacial e vai juntar, ok? Ele vai unir os dois conceitos naquilo que, portanto, eu tenho chamado aqui para vocês de dualismo escatológico. Veja, o dualismo temporal ainda em Hebreus 1, 1 e 2. Havendo Deus outrora falado, nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Percebem? Outrora, passado, nesses últimos dias, presente. Então ele mostra que a era do Messias, ela já começa na história por meio do Filho. E o dualismo espacial, aqui ó, eu trouxe um gráfico aqui para mostrar para vocês, certo? Aqui é um exemplo do que é um dualismo. Outrora, últimos dias. E aí, quem está nos últimos dias, no caso nós, temos um outro dualismo, que é esta era, a era por vir. Então esse esquema, essa forma de enxergar a realidade de dualismo temporal, tipicamente judaica. E aí o dualismo espacial, ele mostra, por exemplo, no versículo 6, ao introduzir o primogênito do mundo, no mundo diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Ora, qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Então veja esse movimento. O Filho, ele é introduzido no mundo, depois ele é reintroduzido no santuário celestial, no trono celestial, à direita de Deus. A era messiânica é quando o céu é introduzido no mundo. Então, veja, pessoal, isso aqui é bem importante. Talvez agora você não consiga perceber a importância disso que eu estou dizendo. Mas qual é a relevância de saber que Jesus, o Filho, ele entra no mundo? Sabe por quê? Porque na mentalidade judaica, a esperança de Israel não é sair da terra para o céu. Isso é pensamento grego. Sabe esse desejo que você tem de ir para o céu? Não hoje, né? Mas você tem o desejo de ir para o céu, de morar no céu. A gente não canta músicas, né? Um dia nós vamos morar no céu. Eu vou morar... como é a música do Lázaro? Eu vou morar no céu. Então, esse tipo de anseio por deixar a materialidade e habitar no mundo celestial, isso é um anseio tipicamente grego. Porque o pensamento hebraico, judaico do Antigo Testamento e dos intérpretes do Antigo Testamento não é sair da terra para o céu, é que o céu venha para a terra. Venha a nós o teu reino. Então é o Filho vindo para o mundo. Por que ele volta para o céu? Você vai entender que isso tem uma relação direta com Josué, que vai para a terra de Canaã espiar para depois vir libertar o povo. Eu vou mostrar para vocês isso, mas na nossa penúltima palestra. Mas perceba então esse movimento da esfera celestial vindo para a terra. Então, o que o autor de Hebreus apresenta é algo mais ou menos assim, ó. Você tem a esfera celestial e a esfera terrena. Ao mesmo tempo, você tem o dualismo escatológico. O céu vem para a terra, no caso, através do Filho. O Filho volta para o céu, para o santuário de Deus, para consumar a sua obra, oferecendo o seu sacrifício no santuário celestial, para que ele, então, adquira o direito de, no futuro, trazer o céu para a terra definitivamente. Para que
os israelitas possam habitar em uma Jerusalém que não foi construída por mãos humanas e que, por isso, os romanos também não podiam destruí-la. Uma Jerusalém construída pelo próprio Deus, que é a Jerusalém celestial que vem para a terra. Onde eles pudessem habitar numa terra de Canaã, onde Abraão peregrinou, sabendo que aquela não era o seu estágio final. Haveria de chegar um dia que a terra de Canaã seria uma Canaã construída pelo próprio Deus. A Canaã onde Deus vive lá nos céus. E ele vai trazer para a terra. Porque o Filho do homem, que é o Filho de Deus, que é homem, ele está lá espiando, certo? Para trazer a terra prometida para este mundo. Então, o autor de Hebreus apresenta Jesus à luz do dualismo da teologia judaica do Antigo Testamento. Jesus, ele é um filho celestial, eterno, acima dos anjos, que no centro da história, ele foi introduzido no mundo, feito menor do que os anjos, para que como homem ele seja reintroduzido na esfera celestial, para que ele possa ser o salvador do seu povo e trazer definitivamente o céu para a terra e consumar a esperança de Israel. Então, essa é a cristologia da pessoa do Senhor Jesus Cristo, apresentada no livro de Hebreus. Para encerrar, não sei quanto tempo ainda tem, uns 5 minutos? Quanto? 5 minutos, pronto. Para encerrar, deixa eu só aqui apresentar, pessoal, a importância teológica dessas informações que a gente acabou de ter. Primeiro, a cristologia é o alicerce de todo o argumento de Hebreus. Então, você vai conseguir entender muito melhor a teologia de Hebreus, os outros textos de Hebreus, sabendo disso que eu acabei de lhe dizer. Da cristologia da identidade divina e de Jesus ser entendido dentro dos dualismos, do dualismo escatológico. Segundo, ao afirmar que Jesus participa da identidade do Deus de Israel, o autor de Hebreus vai mostrar que abandonar Jesus é o mesmo que abandonar a Deus. Hebreus capítulo 2, 3 e 4, certo? A palavra foi anunciada pelo Senhor e era Deus dando testemunho juntamente com eles. Então, quem rejeita a palavra de Cristo, rejeita o testemunho de Deus. Rejeitar a Jesus é rejeitar a Deus. Terceiro lugar, ao afirmar que Jesus participa da identidade do Deus de Israel, o autor de Hebreus mostra que abandonar Jesus é também abandonar a salvação de Israel. Hebreus 2, 16 a 18, ele evidentemente, Jesus, evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. E que foi por isso que ele se tornou semelhante aos irmãos, para trazer a salvação para os judeus, dentro dos termos que Deus estabeleceu para a salvação dos judeus, através do sumo sacerdócio, da propiciação de pecados e por aí vai. Em quarto lugar, ao atrelar Jesus ao dualismo escatológico, o autor de Hebreus vai mostrar, que Jesus é quem inicia e mantém a nova aliança. Cristo, porém, como filho em sua casa qual somos nós, se guardamos firmes até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Então, a cristologia de colocar Jesus como parte do dualismo é para mostrar que Jesus é aquele que traz uma nova era da nova aliança. E, por fim, ao atrelar Jesus ao dualismo escatológico,
o autor de Hebreus poderá comparar e conectar a obra de Jesus à história de Israel. A lógica do Pentateuco, que é o que nós vamos, meus irmãos, trabalhar amanhã, tá bom? Eu quero encorajar vocês a não deixarem de vir para as palestras de amanhã, para nenhuma. Mas a primeira palestra de amanhã, nós vamos falar ainda sobre a obra de Cristo, e a segunda palestra de amanhã sobre a soteriologia no livro de Hebreus. Na nossa primeira palestra, eu vou mostrar para vocês, meus irmãos, alguns conceitos que, quando eu aprendi esses conceitos, eu amei, o meu amor pelas Escrituras aumentou ainda mais. Você vai ver a beleza que o livro de Hebreus apresenta da história de Israel unida à história de Jesus. E na segunda palestra nós vamos trabalhar sobre o conceito de salvação, vamos ver também sobre os famosos textos que falam aí de, será que fala de perda de salvação ou não? Tá bom? Então não perca o nosso estudo de amanhã, tá bom? Caso você tenha tido dúvidas aqui dessas palestras, você pode ir lá no meu Instagram, você me segue, e aí quase todos os dias eu abro uma caixinha lá. Aí você bota a sua pergunta e me avisa, estou na conferência da Semana Magna, e aí eu dou prioridade e respondo a sua pergunta. Beleza?